Olá, começa agora mais um programa Destaques e no dia 13 de abril vai ser realizada a ação social Saúde na Comunidade no bairro Vila Velha. Sobre a programação, eu converso com a diretora do Grupo Memorial, Patrícia Meirelles. Patrícia, obrigada pela sua presença. Imagina, é um prazer estar aqui, Elaine. Patrícia, falando dessa programação, como é que foi pensada ela, para a gente entender direitinho e como é que vai ser feito durante todo esse dia essa programação? A gente ficou muito feliz, né, de ter podido conseguir. A gente sabe que para fazer evento na rua precisa envolver aí a prefeitura, as regionais, e deu tudo certo. E aí toda a região ali da Barra do Ceará, do Vila Velha, do Antônio Bezerra, vai poder ser contemplada com esse evento que nós idealizamos com muito carinho. Nós, Elaine, somos uma rede funerária, né? Nós somos a funerária Crediurna. E a gente tem uma missão muito nobre de que é fazer com que as pessoas vivam bem, porque a gente sabe que um dia a gente não vai estar mais aqui. E aí a gente idealizou esse momento na Praça da Independência, né, que vai trazer bem-estar, entretenimento, diversão, tem coisas para as crianças, para que as pessoas tenham ali momentos de lazer, momentos de autocuidado, de alegria, para que as nossas vidas de fato valham a pena, né? E aí, nesses serviços ofertados, é todo dia, vai ser todo dia 13 ou só pela manhã? Isso, vai ser no dia 13, de 9 da manhã até o meio-dia. A gente idealizou 4 espaços. Primeiro é a tenda do bem-estar, onde a gente vai estar realizando massagem, vai ter um aulão de zumba para energizar aí o corpo, melhorar um pouquinho a qualidade de vida física. Nós vamos ter uma tenda infantil, onde a gente vai estar com pula-pula, pipoca, algodão doce, escultura de balão, para as crianças ali também terem um momento de lazer. Vamos ter a tenda do bem-estar e da saúde, a do bem-estar é aquela que eu citei, né? Vamos ter a tenda da saúde, que vai ter aferição de pressão, glicemia, orientações nutricionais, para que as pessoas saibam aí como se alimentar melhor. E também vamos ter a tenda da beleza, onde a gente vai estar tendo limpeza de pele e corte de cabelo. Então vai ser um movimento bem legal para todos os públicos e gratuito, né? Disponível para a comunidade. Pois é, isso que eu ia te perguntar. É só chegar ou precisa fazer inscrição antes? Não, não precisa fazer inscrição, é só chegar, vai ser lá na Praça da Independência, né, que é na Avenida da Independência 1049, ali no Vila Velha, chegar e participar. Vai com toda a família, leva os filhos, leva os pais, os tios, vão ser todo mundo muito bem-vindos. E falando do trabalho que vocês têm realizado, durante esse ano até agora, como é que tem sido esse 2024? Olha, o 2024 tem sido de grandes projetos, né? A gente tem um projeto muito legal para a sociedade que acontece no Bom Jardim, e é saúde também. A gente promove aulas de treinamento funcional, dia de segunda e quarta e dia de terça e quinta. Então, nós temos 2 turmas, acontece de forma gratuita, no nosso endereço da Crediurna, no Bom Jardim. Esse a gente já lança inscrições, né? Porque a turma precisa ter números fechados de mulheres. Mas é só seguir a nossa rede social, @Crediurna, que lá a gente está divulgando quando que aparece vagas, qual o endereço e quais os projetos que a gente realiza aí ao longo do ano. E além do grupo, conta um pouco para a gente do trabalho que vocês fazem também, de todas essas ações, né? Também tem para animais, né? Para pet. Conta direitinho esse trabalho de vocês. Isso. Nós somos uma marca que assistencializa a despedida de toda a família, né? Tanto dos humanos, como a gente costuma falar, como dos pets também. Então, a gente desenvolve projetos sociais que dizem respeito ao luto. Nós temos um grupo de acolhimento ao luto. Então, se você está passando também por algum processo, né, de perda, de precisar se reorganizar, nós também temos um grupo de apoio ao luto gratuito, que é realizado pelo Instituto Revoar, que faz parte, né, da Rede Memorial Fortaleza. Então, você pode, as reuniões acontecem às terças-feiras, são online, então não precisa se deslocar, ter que pegar um transporte para algum local. Então, esse grupo ele acontece de forma remota, o que facilita muito a adesão das pessoas. Nós temos os pets, como você falou, inclusive nós também temos um grupo de apoio ao luto pet, para as pessoas que perderam seus bichinhos. É um luto que muitas vezes não é reconhecido, né? As pessoas acham que é fácil, é só comprar outro bichinho para substituir, mas de fato há uma dor ali, há uma saudade,
que precisa ser acolhida, que precisa ser validada, e nos grupos a gente proporciona esse ambiente, né, onde as pessoas podem, de fato, falar, desabafar e receber orientações de como reorganizar um pouco as suas vidas. Patrícia, você falou um ponto tão importante, assim, a gente viu muito isso na pandemia, as pessoas não tiveram esse direito ao luto, né, que é um ritual necessário, né, para a gente que está nesse plano aqui, né, todos os rituais são importantes, né, casamento, nascimento, aniversário, enfim, são rituais, né, e o ritual também da despedida é algo muito, muito importante, muita gente nesse período mais crítico da pandemia não teve essa oportunidade, né, de se despedir de alguém que ama, né, de dar o último Exatamente. adeus. Como é que vocês têm notado isso agora, pós-pandemia, né? Nesse resultado de pessoas que não tiveram essa oportunidade? Olha, Laine, a gente sabe que os velórios, né, que são esses rituais para despedida, onde a família recebe o acolhimento dos familiares, dos amigos, ele é tão importante no processo do luto para ele evitar que essa perda vire um adoecimento. Que a tristeza vai fazer parte. Todos nós ficamos tristes quando perdemos alguma coisa, principalmente quando perdemos alguém que amamos. Mas a reconstrução da vida, ela acontece, a vida, a beleza, né? Há esse reencontro com você mesmo depois que você perde alguém. Mas quando esse processo de luto, ele é muito complicado e a ausência dos velórios e dessas despedidas durante a pandemia foi muito impactante, a gente precisa, enquanto empresa, né, que nós que trabalhamos com as despedidas, criar momentos onde esse ritual possa acontecer. Ele não aconteceu no dia da despedida, mas o que é que nós fizemos aqui no Memorial Fortaleza? Nós criamos um espaço chamado Imensurável, que é um monumento onde nós colocamos o nome de todas as pessoas que faleceram de Covid-19 para que vire um espaço de honras. Porque o que toda família quer é honrar o seu ente querido na última despedida, e isso não foi possível. Então, nós criamos esse monumento, é um espaço fixo aqui, as pessoas podem visitar. É uma praça muito bonita, com os nomes em totens gravados, né, no granito, para que essas pessoas, de alguma forma, nunca sejam esquecidas. Elas já não serão, né, pelos seus familiares, mas nunca sejam esquecidas por nós, que foi um momento coletivo onde todo mundo passou. E a gente tem muito cuidado de fazer com que essa despedida ela seja um momento, como você falou, um ritual, onde a família possa de fato homenagear aquela pessoa. Então a gente cuida para que seja uma cerimônia personalizada, que tenha música, que tenha o gosto, né, daquela pessoa que partiu, a fé, que tenha as pessoas presentes, as cores. Então isso é muito importante para a família ser acolhida e ter essa despedida validada de uma forma muito digna. E é isso que a gente faz aqui na Rede Memorial Fortaleza, né? Nós vendemos planos funerários, que são serviços que as pessoas adquirem para esse momento. Embora a gente vincule demais que para a gente ter uma boa morte, nós precisamos ter uma boa vida, porque a morte faz parte do ciclo. Ela não é necessariamente uma coisa ruim. A gente não compreende porque ninguém nunca voltou, né, para nos contar. Apenas Jesus Cristo teve essa experiência, mas a gente sabe que ela vai fazer parte da vida. Então, que a gente viva bem para poder morrer bem. Pois é, Patrícia. E aí falando nisso, né, a gente tem as novas tecnologias aí também, inteligência artificial. Eu já vi também momentos de celebração, né, de vida de alguém que já se foi, com um holograma, né, com uma pessoa mandando uma mensagem, enfim. Essas tecnologias, elas têm auxiliado nesse sentido de dar um conforto a quem ficou, de homenagear essa pessoa. Vocês têm utilizado de certa forma, as pessoas estão procurando isso também? Olha, o que a gente mais utiliza aqui são as transmissões remotas, né? Ou seja, quem não consegue vir ao cemitério, às vezes não está nem em outra cidade ou em outro país, às vezes está em Fortaleza mesmo, mas não consegue vir por uma questão de trabalho, ou de saúde, ou de idade, às vezes é alguém mais idoso. Então, essas transmissões, elas ajudam demais aquele parente vivenciar o momento da despedida. Então, ele ouve todo o ritual, ele envia mensagem, ele pode homenagear com flores e ele pode fazer parte, mesmo não estando presencialmente. No segmento, assim, no setor funerário, a gente tem tido, sim, um avanço, né, dessa tecnologia, inclusive como você falou, né, com hologramas, a gente tem mensagens de pessoas, tem famílias que
gostam de ver pessoas mais famosas. Às vezes a própria pessoa pode gravar um vídeo dela mesma, né? Então a gente tem aí a inteligência artificial disponível para ser usada nessas despedidas. Eu posso gravar um vídeo para passar no meu velório, deixo gravado com a minha família, deixo gravado em algum arquivo. A gente tem salas imersivas, né, com cheiro, com sons, para que tudo isso, no fim das contas, tudo que a gente quer proporcionar é aconchego, né, é o acolhimento. E isso eu ainda acredito que são pessoas que fazem. Então a gente prepara um time, os nossos profissionais são muito orientados, treinados, né, na questão do morrer, da morte, do adoecimento, da finitude da vida, para que a gente possa compreender esse processo e ajudar as pessoas da melhor maneira possível. E aí falando aí morte, que é algo necessário, que todos nós temos a certeza de que a gente vai passar, né? Agora falando em vida também, né? Para quem está assistindo, só faz o teu convite para esse evento agora dia 13, para celebrar a vida, cuidar da nossa saúde e do bem-estar, né? Que a gente precisa deixar esse legado aí bem de saúde, né? De vida mesmo para as pessoas. Isso, a gente prega muito isso, Elaine, que as pessoas vivam bem, resolvam seus questões de perdoar, de amar, decisões difíceis que às vezes precisam serem tomadas, que a gente não provoca, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? E essa ação na comunidade que a gente está promovendo, eu faço um convite especial. Compareçam lá na Praça da Independência, o número é 1040, mas é a praça que fica na Avenida da Independência, com a sua família, participe desse momento, vai ser leve, a gente vai ter dança, vai ter aferição de pressão, vai ter corte de cabelo, algodão doce para as crianças, e fica o nosso convite para você participar. A gente vai estar lá de 9 ao meio-dia e a gente conta com você lá para desfrutar desse momento com a gente. Tá, joia, Patrícia, muito obrigada mais uma vez pela companhia, pela conversa e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, Elaine. Fico à disposição, tá bom? Um abraço. Abraço. E agora a gente vai no intervalo, mas volta em instantes com mais destaques. E dia 2 de abril foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo e, passada a data, é importante relembrar os direitos da pessoa autista. Vocês sabem quais são? Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com a advogada Laís Albuquerque, que está aqui comigo no estúdio. Obrigada pela sua presença, Laís. Eu que agradeço, Laís, pelo convite. Falando sobre esses direitos, né? A gente tem legislação que está, digamos assim, abarcando, né, todo esse público das pessoas autistas. A gente fala muito de criança, mas na verdade o autista ele não tem idade, né? Ele está em todos os locais, idades, gêneros, enfim. Do que a gente pode pensar a respeito disso, né? Da legislação que está a favor dessa pessoa autista, tanto na educação como na saúde também. Elaine, é inegável, né, o avanço que a gente teve nos últimos 10 anos em relação a direitos e leis, né, pró-autismo. No âmbito da educação, nós tivemos avanços, né, crescentes, nós estamos tendo avanços crescentes. Por exemplo, hoje uma criança, a gente fala em criança, né, que no âmbito da educação normalmente é dentro da escola. Uma criança autista, ela tem o direito de ter um acompanhante terapêutico, ela tem o direito de ter um plano de educação individualizado, ela tem direito de ter materiais, né, todos específicos para ela, e isso tudo sem nenhum custo a mais por ela ter essas adaptações. A escola é obrigada, sim, a disponibilizar esses recursos para a criança, desde que também seja constatado lá no laudo médico que a criança precisa de um acompanhamento terapêutico, precisa de ter um acompanhamento mais especializado, mais específico para aquelas demandas dela. E no caso, quando a escola, né, a gente teve um período, geralmente tem esse período, né, de matrícula e muitos relatos, né, de pessoas, de mães, de pais, enfim, que vão às redes sociais para falar da negativa de vaga, né? Muitas vezes a criança, né, é levada, aluna, enfim, é levado até essa escola, a família recebe essa negativa porque não tem mais vaga. Isso pode acontecer, ou que limita, porque eu só recebo 3 autistas, enfim, isso pode acontecer? Não, não pode acontecer, inclusive é crime, né, você negar a matrícula de uma criança. Semana passada mesmo chegou uma mãe, né, relatando esse caso, dizendo que teve a matrícula do filho negada, na verdade ligou para a escola, perguntou se tinha vaga, a escola disse que tinha,
Chegando lá, ela constatando que o filho dela tinha autismo, ela, não, mas é porque as vagas para a sala dele já foram preenchidas, nós já temos 2. Mas a escola não pode se negar a fazer a matrícula da criança, inclusive a mãe pode denunciar, fazer essa denúncia ao Ministério Público e aí a escola vai ter que responder por isso. A mãe pode, né, através da justiça, fazer com que a escola tenha essa obrigação de matriculá-lo, mas quando chega nesse ponto, nesse momento, eu não sei se para a mãe é tão, será, vamos dizer assim, de bom, né, bom para a criança ter essa matrícula nessa escola que já negou, né, que já disse que não, a gente não quer seu filho aqui, né, por conta dessa demanda que ele possui. Então, será que o filho dela vai ter um atendimento especializado? Será que o filho dela vai ter, né, essa individualidade dele, né, respeitada? Então, eu acredito que aí já não seja mais o caso da mãe querer colocar, a não ser, claro, tem casos que ali é a escola que está perto da casa da mãe, realmente ali é a única escola que ela pode ter acesso, e aí sim, ela vai ter que fazer o direito dela na justiça. Às vezes, assim, a escola é muito a relação de confiança, né? Que você está deixando seu maior bem para alguém cuidar, né? Então, e acredita que aquela instituição está lá para acolher, né? Isso. Então, no caso, quando você vê uma negativa nesse sentido, você acaba não tendo mais confiança naquele local, né? Assim, com certeza. Se a instituição está dizendo que não quer seu filho, né? Que não quer recebê-lo. Então, a mãe que vai, né, ter essa, poxa, eu vou deixar meu filho lá, será que ele vai ser bem atendido? Será que as pessoas vão tratar ele bem? Como é que ele vai ser acolhido, né? E será que ele vai ter assistência para que ele tenha um crescimento dele ali, pessoal, social? É muito complicado essa relação. E quando a pessoa, no caso, quando acontece isso, né? A gente fala assim, é crime, mas de que modo essa pessoa pode denunciar, né? Junto ao Ministério Público, junto fazer um BO, o que é preciso essa pessoa fazer? Na Secretaria da Educação, junto ao Ministério Público. No âmbito civil, ela vai no Ministério Público e aí vai caber ao Ministério Público entrar em contato com a escola, tentar saber o que houve, né? Para poder fazer essa intermediação. Eu costumo dizer que a melhor saída é a conversa, né? Você chegar lá, tentar conversar com a escola, saber o que é. Porque também existem escolas que realmente não têm preparo para atender uma criança, né? Apesar de ser obrigação da escola, mas quando você olha a estrutura da escola, a demanda da escola, você acaba vendo que não, meu filho realmente não vai ter a assistência que ele vai precisar. E aí talvez seja o caso de realmente procurar uma outra escola, né? Porque daqui que a escola vai se adaptar ao seu filho, vai ter contratar profissionais especializados. Então, é uma demanda que vai demorar, seu filho precisa, né, o quanto antes estar ali socializando dentro da escola. É por isso que eu digo que é vamos dizer assim, um jogo de conversa, né, de tentar entender qual será melhor para o filho dela, né, para o filho dessa mãe. Será que é melhor para ele? Então, acho que a mãe tem que pensar um pouco nisso também. E a gente tem, nesse caso, os avanços, né? Porque quando se denuncia, né? Quando se leva até o Ministério Público, essa instituição ela tem que realmente se adequar, né? Sim. E a gente vê que existe a lei, tem que ser cumprida, né? Muitas vezes é assim, mas eu não concordo. A lei existe para ser cumprida, né? Embora a pessoa queira ou não. E nesse sentido, quando você vê casos de abuso ou maus tratos, né? A gente já viu vários casos aparecendo nas mídias com relação a isso, né? De professores despreparados. A gente também tem de outro lado, né? Que precisa de capacitação adequada, sim, precisa ter um suporte para essas pessoas, né? Mas, sobretudo, a questão quando acontece, né? De uma contenção dessa pessoa, desse aluno, dessa aluna de uma forma mais agressiva, o que essa família pode fazer, né? O que a lei diz a respeito disso também? Aí cabe à família também entender que a escola vai precisar agir, né? Num caso desse, a criança se desorganizou, algo do tipo. Então, por isso o acompanhante terapêutico é muito importante, porque ele está ali em contato direto com a criança, ele sabe quais são as demandas dela, ele sabe ao momento que aquela criança pode se desorganizar. Então, ele vai tentando evitar que isso aconteça, né? Para não chegar a isso. Um exemplo que eu trago é do meu filho, por exemplo, ele tem um acompanhante terapêutico, então tem momentos que a sala está com muito barulho, muito barulhento, e ele vai talvez se organizar, querer se levantar, sair da sala, e ela já prevê isso por conta que ela já está ali com ele dia a dia. E aí ela já tira ele da sala, vamos aqui na biblioteca, vamos passar um tempo aqui, até você se organizar novamente, aí a gente volta para a sala.
Então, realmente, a gente precisa que os profissionais sejam capacitados. Esse acompanhante terapêutico, ele não pode ser qualquer pessoa, não é uma babá que vai estar ali com o seu filho. Ele tem que ser um profissional, ou um estudante de pedagogia, de psicologia, que entenda, né, essa questão do autismo. E o mais importante é essa convivência com a criança, né, de entender, porque o autismo, ele é diferente para toda criança. Uma criança, ela pode ter uma demanda mais sensorial, ou a outra já não gosta de algo de outro tipo. Então, esse acompanhamento terapêutico, ele tem que estar ali dia a dia, acompanhando a criança, entender, conversar com a família, saber o que é que pode desorganizar o filho dela, o que é que pode trazer reações mais violentas, e aí tentar fazer com que isso não chegue a acontecer, né? Tentar sempre diminuir os danos, vamos dizer assim. E são adaptações, né? Porque você entende, por exemplo, a pessoa que é cadeirante, ela tem aquela adaptação física, né? Do espaço, precisa se adaptar a essa pessoa, né? Assim como a pessoa autista também tem que ter adaptação, né? A pessoa surda, a pessoa cega, enfim, né? Tudo isso tem que ser, o meio tem que se adaptar à pessoa com deficiência, e não o contrário, né? Que muitas vezes se prega o contrário, que a pessoa se adapte ao meio, mas é exatamente o contrário. Com relação à questão também de saúde, né? A gente vê aí muitos planos de saúde negando tratamentos, né? Famílias na justiça, questão de reembolso, enfim. O que de fato a gente tem na lei que possa auxiliar essas famílias? Bom, na questão da saúde, é inegável, né, que a gente teve um avanço muito grande. O plano de saúde não pode negar nenhum tipo de tratamento para criança autista, desde que esteja lá constatado no laudo médico, que é o documento que a família tem que ter para chegar no plano de saúde, olha, meu filho precisa disso, disso e disso. E o plano de saúde tem que oferecer. Se ele não tiver um profissional capacitado na rede dele, ele vai ter que custear na rede privada. Então, a família recebeu o laudo, está lá. A gente sempre frisa que o laudo venha muito completo, dizendo as quantidades de tratamento, as horas, o profissional capacitado, quais capacitações aquele profissional precisa ter, para que quando chegar lá no plano, e você der entrada, o plano já vai estar, pronto, o filho dela precisa disso, disso e disso. Caso o plano se negue, né, você precisa ter essa negativa do plano, ou através de e-mail, ou pelo telefone, aí você anota o protocolo onde foi essa negativa, para que você possa dar entrada na ANS. Olha, eu tive a recusa de tais tratamentos, e aí o plano se é obrigado a custear esse tratamento, caso ele não tenha esse profissional dentro da rede dele. E aí, nesse caso também, falando da saúde, agora da sociedade como um todo, né? A gente vê aí também as vagas preferenciais, as filas também, muito se tem avançado e as pessoas realmente estão entendendo, né? Mas antes era muita questão de não parece, né? Então não precisa, né? Então, às vezes, a criança ou o adulto, enfim, o jovem, pode ter uma crise lá e as pessoas entenderem como sendo algo que, ou no caso da criança, birra, né? Enfim. Você tem notado uma mudança da sociedade nesse sentido? Inclusive, há uns 4 anos atrás, eu passei por uma situação dessa com meu filho, de estacionar numa vaga preferencial. Eu já tinha o cartão preferencial, estava lá no carro. E aí, quando eu estacionei e desci, um senhor que passava, olhou, ficou olhando, eu já reparei, eu acho que ele vai falar algo da vaga, né? E aí, quando eu desci com o Vinícius totalmente, né, não tem cara, o autismo não tem cara. Né? Desceu ali desenrolado, tal, fechou a porta, não sei o quê. E aí o senhor ficou olhando para mim e falou assim, aí é uma vaga preferencial, para cadeirante, ele falou, né, porque a vaga preferencial tem um símbolo da cadeira, não tinha símbolo. E aí, não, mas o meu filho, ele é preferencial, eu não disse o que é que o meu filho tinha, que eu acho que eu não tenho necessidade de expor. E aí, não, mas meu filho é preferencial, inclusive eu tenho um cartão. E aí o senhor ficou me olhando, ainda questionando, e eu preferi não continuar aquela conversa, porque eu estava na presença do meu filho, e eu acho que ele podia, né, entrar em desorganização e tal. Não vou continuar a conversa, já dei a justificativa, né, mas eu poderia ter ali falado, não, meu filho é preferencial, ele tem autismo, né, o autismo, ele tem o direito de ter vagas preferenciais em filas de banco, filas de hospitais, né, e aí eu encerrei a conversa e saí. E aí você vê que hoje já é uma coisa mais, as pessoas já não lhe olham com tanta, né, questionando se é ou se não é, porque foi realmente difundido, né, já está muito, a informação chegou para as pessoas, né. Hoje nós temos a carteirinha de identificação do autista, que foi muito importante para isso, para que as mães pudessem utilizar isso, de forma a não ser julgada onde estão, nos cantos que elas vão, né, de poder, meu filho tem uma identificação hoje, ele é autista, então já fica mais fácil da mãe estar num ambiente onde ela pode chegar com o filho dela, entrar numa fila preferencial,
estacionar numa vaga preferencial sem precisar estar toda hora se justificando ou recebendo olhares de inaprovação, né? Vamos dizer assim. Laís, e para além das crianças, né? A gente sabe que eles crescem, né? Adolescentes, pré-adolescentes, né? Adultos, idosos. Como é que está atualmente o mercado de trabalho voltado para essa pessoa com deficiência, né? Essa pessoa autista? Sobretudo de pessoas que estão sendo diagnosticadas de forma mais tardia, né? Como é que as empresas estão se preparando para isso? Que já eram também, inclusive a lei garante isso, né? Uhum. Eu acho que essa é uma situação que ainda realmente tem muito a se trabalhar. Hoje você vê... Eu sinceramente, nunca vi uma empresa que tenha assim, contratado realmente um autista, chegou lá com a carteira de autista e a empresa contratou. Não. Ela chega com aquele autismo mascarado, vamos dizer assim, e aí começa a trabalhar na empresa porque ele tem capacidade, e aí depois que a empresa vai saber que ele tinha autismo. Então, realmente é uma questão que tem muito a se trabalhar ainda. Nós sabemos que tem muitos adolescentes, jovens, adultos, autistas capacitados, né? E a gente tem que promover a informação, né? Quanto mais informação, menos preconceito. Então, eu acho que nesse âmbito tem que ser muito trabalhada ainda essa questão da informação. Existe a lei de cotas, né? Que determina também essa inclusão. Como é que ela, de fato, acontece nas empresas? A lei de cotas ela determina que pessoas com deficiência, né, empresas com acima de 100 colaboradores ali, pessoas têm que ter ali uma média de 2 a 5% do seu quadro de pessoas com deficiência. Só que aí as empresas voltam muito para aquelas deficiências físicas, né, deficiências ou cadeirante, ou pessoas cegas, e aí porque elas costumam colocá-los em funções mais práticas, vamos dizer assim. E aí elas conseguem estabelecer ali o número de cotas que elas precisam no seu quadro de funcionários. Então, muitas empresas ainda utilizam dessa deficiência, né? A deficiência mais na cara, vamos dizer assim. No autismo não, porque o autismo ainda é uma deficiência mais sensorial, mais psicológica, então demanda outros tipos vamos dizer assim, de especializações dentro da empresa, né? A empresa tem que estar mais capacitada para receber um autista, né? Então, acho que ainda tem que ter mais informação dentro das empresas, né? Tirar esse preconceito de que o autismo são pessoas violentas, são pessoas que podem se desorganizar a qualquer momento e que não têm a capacidade para exercer aquela função. E a Clínica Sim lançou o serviço Médico Agora, um atendimento imediato ao público. Sobre esse assunto, eu converso com Amanda Souza, coordenadora de unidade da Clínica Sim. Amanda, obrigada pela sua presença. Olá, Elaine, eu que agradeço. Amanda, como é que é esse serviço, né? Vocês lançaram agora em março, né? Como é que está sendo esse serviço para o público? Elaine, o nosso atendimento, ele é como se fosse um projeto da Clínica Sim. O Médico Agora, ele funciona todos os dias. Basicamente, o paciente ele vem à unidade sem a necessidade de agendamento e ele passa por uma consulta com o clínico geral. Funciona como um pronto atendimento. Desse pronto atendimento, o paciente, o médico passa prescrições para medicamentos, prescrições para as outras especialidades e atestado também. O paciente consegue fazer os exames que o médico prescrever no mesmo dia, podendo até ter o diagnóstico também no mesmo dia. Nesse período de quadra chuvosa, quando aumenta muito os casos de virose e dengue, é uma ótima opção para o paciente. Pois é, e aí o atendimento é feito tanto aqui no estado do Ceará como em Pernambuco. É isso? Vocês têm unidade também lá? Isso mesmo, na Boa Vista. E aí, a pessoa, no caso, ela só chega como se fosse um pronto atendimento, né? Ela passando mal, sentindo mal, gripe, resfriado, enfim, né? Um quadro viral, digamos assim, ela pode ter esse atendimento na hora. Isso mesmo, ele tem um atendimento na hora, não precisa do agendamento, né? E sem filas também. O atendimento realmente é feito muito rápido, no sentido da abertura do atendimento, então o médico ali ele já consegue ver o paciente, já consegue prescrever os exames, e ele já consegue fazer os exames também com a gente. Dependendo do exame, ele recebe na hora e já volta para o médico para mostrar também. Certo, e no caso, até agora, quantas pessoas vocês já atenderam nesse serviço? De março para cá, a gente já atendeu mais de 200 pacientes. E a maioria é criança, adulto, esse público é variado? Variado, a gente atende a partir de 14 anos, mas é bem variado.
Joia. E aí, nesse caso, Amanda, além desse serviço, né, quais são os serviços que vocês têm, os serviços gerais que vocês disponibilizam para a população? Aqui na clínica, sim, a gente tem mais de 1.000, a gente faz mais de 1.000 exames, temos várias especialidades, clínico geral, otorrino, ginecologista, dermato e dentre outros. E mais de 1.000 exames também, exames de laboratório, exames de imagem, exames gráficos também. E dentro do trabalho que vocês realizam, vocês são desde quando aqui no estado do Ceará? A gente tá dentro do estado do Ceará há mais de 16 anos, a gente faz aniversário esse ano, 16 anos. E para quem quiser saber mais informações, como é que faz para entrar em contato com vocês? Pode entrar em contato através do telefone, né, o 0800 357 6060, ou através do site também da clínica, sim. Tá, joia, Amanda. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E vai ser realizado no próximo sábado, dia 6 agora, o 24º Seminário Espírita do Instituto de Cultura Espírita do Ceará. Esse ano o evento aborda o tema de Moisés a Kardec. Sobre a programação, eu converso com Fernando Bezerra, organizador do evento. Fernando, obrigado pela sua presença. Obrigado, digo eu, em nome do Instituto de Cultura Espírita, pela oportunidade, pela abertura que a TV Otimista nos dá nesse momento de falar um pouco sobre o nosso evento. Fernando, fala como é que foi pensada essa programação e como é que ela vai ser realizada durante o sábado. Essa programação é um projeto que vem sendo desenvolvido por 3 palestrantes, escritores espíritas do nosso movimento espírita, né, que é o Álvaro Moderrai, o Jorge Elahá e o professor Severino Celestino. O Álvaro paulista, o Jorge de Rondônia e o Severino da Paraíba. E os 3 conjuntamente estão desenvolvendo um livro que tem uma temática de estudo religioso que faz um link da história, desde a programação feita pelos benfeitores do mundo maior, preparando para esse momento que nós estamos vivendo, que é o momento da transição planetária. Então, há uma programação. De Moisés a Kardec, nós vamos ter aí toda uma estrutura religiosa sendo montada, monoteísta, de um Deus único, que é um Deus de todos, não um Deus de uma nação, mas um Deus que olha por toda a criação, no universo inteiro, sem exclusivismo. E é interessante porque 2 dessas figuras são judeus de origem, que se tornaram espíritas e têm um profundo conhecimento da Torá, que é o Álvaro e o Jorge Elahá. A terceira, o Severino Celestino, que professor, um homem fantástico, paraibano, sem igual, quem teve a oportunidade de conhecê-lo ama profundamente. Ele passou um tempo em Israel, estudou o hebraico, para trazer as traduções do hebraico, das escrituras sagradas, e desenvolveu um livro que ele já tem há algum tempo, analisando as traduções bíblicas. Então, esses 3, o profundo conhecimento da Torá, do Antigo Testamento, do Novo Testamento e da doutrina espírita, vão desenvolver durante o sábado, agora dia 6, esse estudo sobre uma programação que foi feita ao longo de muitos anos, aí de milênios, para esse advento que hoje se consuma. E a doutrina espírita vem explicar. Muitos perguntam sobre a questão da doutrina espírita em relação à mediunidade e à comunicabilidade dos espíritos. A doutrina espírita nunca inventou ou trouxe, né, essas ideias. Essas ideias já existiam. O que a doutrina espírita faz é juntar, fazer essa síntese do conhecimento humano ao longo das eras e desenvolve de forma racional, científica, filosófica. Então, a gente vai ter um evento que todo esse estudo, todo esse desenvolvimento
qual a importância de Moisés nesse projeto, que vivia ali em uma época no cativeiro egípcio, né? Não ele, mas os seus, e ele retira aquele povo do cativeiro, o povo hebreu, que depois passa a se tornar o povo judeu, forma aquelas nações, e com isso já vai se construindo a ideia de Deus único, a partir de Jeová. Então, prepara-se ali o caminho para o advento da segunda revelação, segundo o codificador Allan Kardec, que é o Cristo, o advento de Jesus, que vem trazer a boa nova. São, para nós, né, os apóstolos, os 4 apóstolos que trazem ali o Novo Testamento, nas Escrituras, falando da passagem do Cristo aqui pelo nosso planeta. E o próprio Cristo já programando, tá, a vinda do Consolador prometido. E para nós espíritas, esse Consolador prometido é a doutrina espírita. Então, tudo isso é uma preparação para esse mundo de transformação que nós estamos vivendo. E aí nós vamos ter diversos temas sendo colocados para o público. E aí a gente tem aqui a nossa programação, que vai se iniciar com uma apresentação artística do Grupo AME, que é um grupo musical muito conhecido no Brasil, é aqui radicado no Ceará, é da nossa terrinha, tem uma folha de serviço imenso dentro do movimento espírita. E depois a primeira palestra com o Álvaro Polerheim, ele vai falar sobre a gênese, o princípio de tudo. Como é que é esse princípio de tudo? Como nós podemos analisar isso dentro da Torá e trazer para o nosso conhecimento de hoje, com a visão espírita. A segunda palestra vai ser com o Jorge Alahá, vai falar sobre a lei de amor. Muitos acreditam que a lei de amor, ela vem primeiramente com Jesus, ali na segunda revelação. Mas Jesus traz essa ideia de Levítico 19. Olha só, Jesus era judeu e foi educado, criado dentro do judaísmo. Então ele tinha um profundo conhecimento da Torá. E aí faz toda uma transformação de pensamentos que existiam já dentro da Torá, trazendo para um conteúdo racional, um conteúdo totalmente diferente daqueles que fizeram, logicamente, ao longo do tempo, as suas análises a partir dessas comunicações do Espírito Protetor do povo judeu, que era Jeová. Então, Jesus ele traz essa ideia, pinça muitas dessas passagens da Torá, que a lei de amor vai estar em Levítico 19, que vai ser desenvolvida pelo Jorge Alahá. Aí nós vamos ter um intervalo. Esse intervalo, em seguida, teremos a palestra do professor Severino Celestino, que vai falar Kardec e a serviço do Cristo. Porque Kardec tem trabalho de desenvolvimento todo voltado para o Cristo. Então, a doutrina espírita, você vai ver ela de ponta a ponta na codificação, no Pentateuco Espírita, que são 5 livros da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, é o alicerce da doutrina, e a partir dele, que é dividido em 4 livros, nós vamos ter o desenvolvimento dos outros, que é o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, Justiça Divina segundo o Espiritismo, e o livro A Gênese. Então, esse Pentateuco, vai com todo ele, você vai ver o Cristo estando ali como sendo a fonte orientadora a ser seguida. Então, ele vai falar sobre Kardec a serviço do Cristo. E é toda essa preparação que nós hoje temos a convicção que está acontecendo no mundo, apesar de todo esse caos que a gente vê no processo de mudança, que é natural. Toda mudança gera caos. Você vai sair de uma casa menor para uma casa maior, de uma residência menor para uma residência maior. Esse processo de mudança gera um caos até que as coisas fiquem colocadas nos seus devidos lugares. Assim também é um processo de mudança do planejamento espiritual. Só que o tempo é diferente do nosso. Um tempo que demanda muito espaço,
e, logicamente, muita transformação individual de cada um. E aí teremos uma mesa redonda, que é a discussão sobre esses temas que foram dados, esses 3 primeiros temas. Tá? E depois a gente vai abrir para um painel. Esse painel é o Espiritismo em Debate. Ele vai falar sobre os 10 mandamentos, que é a lei, os 10 mandamentos que é a lei, o Apocalipse, que é todo esse caos, né, que existe, né, nessa visão trazida por João, e a transição planetária, que é esse mundo de regeneração que a doutrina espírita proclama, que está a chegar, onde as pessoas irão ter um entendimento maior da prática do bem, das leis universais, e a convivência humana em si, ela se transforma totalmente. Algo Fernando, que nós temos hoje, a gente não tem mais. Pois não. Fernando, só para a gente encerrar aqui no caso, como é que faz para se inscrever e para ter mais informações também? Pronto. Você pode se inscrever através do Eventbrite. Você vai lá e vai ter o evento, né, de Moisés a Kardec. Então, você pode acessar o link. Ou acessar as nossas páginas nas redes sociais, tanto o Facebook como o Instagram. Lá nós vamos ter as nossas divulgações, que vai ter o QR Code, que você pode acessar com a câmera do seu celular e fazer a inscrição. O investimento é R$50, tá? Você pode fazer pelo Eventbrite ou fazer lá no Instituto Cultura Espírita. Hoje estará aberto a partir das 18 horas do Instituto Cultura Espírita. Ou lá no Hotel Oásis da Atlântica, onde vai acontecer o evento. Tá? Presencialmente você pode fazer essas inscrições. Ou pelo Eventbrite. Então, a gente convida todos a participarem. Vai ser um evento maravilhoso, procura conhecimento histórico, bíblico e espiritual. Tá? É uma oportunidade que o fundador da casa, o Francisco Cajazeiras, abriu para toda a nossa sociedade. Tá? Ele tinha essa ideia de levar a doutrina espírita para fora dos mundos espíritas e leva isso para lugares neutros, né? Então, auditórios, centros de convenções, hotéis, onde pessoas que não iriam à casa espírita, nesses lugares têm a possibilidade de participarem, de ouvirem a mensagem espírita e tirar qualquer tipo de justificação que possa ter criado ao longo do tempo. Tá joia, Fernando. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Muitíssimo obrigado a todos. Obrigada. E no próximo dia 6 também, o mundo todo discute a importância da atividade física para a prevenção de doenças. Muitas ações vão ser realizadas, mas claro, a necessidade é que as pessoas movimentem o corpo o ano inteiro. O repórter Denis Barbosa chega agora para falar mais sobre esse assunto. Oi, Elaine, esse chamamento ocorre anualmente no dia 6 de abril, mas claro, esse convite dos especialistas à saúde, ele acontece o ano todo. E claro, para falar sobre esse assunto, a gente veio conversar com um especialista. Nós estamos com o doutor Márcio Gadelha, que é ortopedista, especialista nessa área esportiva. Doutor, por que é tão importante a gente movimentar essa máquina chamada corpo? É impressionante o quanto o esporte ou o exercício, de maneira geral, impacta na vida das pessoas. E as pessoas elas nem percebem isso, né? Na década de 60, 70, sempre se falava muito sobre caminhada para você ter longevidade, melhorar a pressão, diabetes. Hoje em dia, a gente está mudando um pouco o conceito. Não só a caminhada é fantástico, mas atividade física muscular vai melhorar não só a sua qualidade de vida, sua longevidade, mas sua performance física de uma maneira geral, sua independência. Você vai ficar totalmente independente na terceira idade para você desenvolver suas atividades. Então, o esporte, o exercício de uma maneira geral, ele não só impacta na longevidade, né? Mas na qualidade da vida, da sua rotina, de você se exercitar e ter a maior função das suas articulações possíveis, né? Doutor, um corpo saudável lá na frente, ele vai permitir uma independência daquele idoso, uma experiência muito mais prazerosa, não é isso? Exatamente, né? A gente vê a quantidade de pacientes octogenários no nosso consultório, né? E muitos desses pacientes estão fazendo a sua esporte, sua atividade física, né? Alguns esportes um pouco mais adaptados, né? Com menos impacto, mas hoje as pessoas, a tendência das pessoas é se exercitar cada vez mais e sempre buscando a funcionalidade, que é o mais importante. E junto com a funcionalidade vem a independência. Doutor, uma curiosidade, no consultório há muitas pessoas que se deparam com a necessidade de cuidar dessa máquina corpo somente depois que acontece algum problema, quando
ali articulações, ou até um acidente, pela falta de uma estrutura física realmente que possa evitar acidentes, até a quebra de ossos, né? Exato. Prevenir sempre é melhor do que tratar, né? E assim, é impressionante como as pessoas ainda tratam mais do que previnem, né? E a parte do exercício é a base da prevenção, né? Se você tiver alguma maneira de fazer uma estratégia de vida para você prevenir lesão e melhorar a função, é através do exercício. Não só do exercício, mas da dieta, do controle do sono, do controle do estresse, né? Você precisa dormir bem, você precisa ter pouco estresse, você precisa fazer outros aspectos da vida, mas todos eles estão inseridos à parte dos exercícios. Qual é a dica do doutor para quem está sedentário, está pensando em voltar às atividades, começar algo, mas falta aquela coragem, aquele ânimo para ir para a academia ou para sair à rua? Tá, eu costumo dizer muito, essa é uma coisa que eu falo muito com os pacientes do consultório, como ter adesão à prática do exercício. Então, assim, você não pode pensar no exercício como um tratamento. Eu estou com dor no joelho, eu preciso me exercitar para melhorar a minha dor. Se você entrar nesse aspecto, nessa filosofia de vida, você nunca vai dar certo. Porque você vai melhorar a dor no joelho, passou o seu objetivo, você vai parar o exercício. Você tem que buscar adesão. O que é adesão? É você incorporar isso na sua rotina. Você não escova dente, você não toma banho, você vai entrar essa rotina do exercício. Como é que você faz isso? Você gosta de uma filha, de um filho, de um amigo, de uma amiga, de uma namorada, de um namorado? Chama ela para treinar com você, né? Você gosta de momento família, aquele momento de, poxa, vamos agregar a família. Em vez de você ir para uma cafeteria, comer bolos, né, café, poxa, chama todo mundo para fazer um remo, uma bike. Então, assim, agregar a família, ter adesão. Se adora ouvir música, compra o teu melhor áudio, né? E da marca que você quiser, mas aí você ouve música a mais prazerosa possível no momento de exercício. Então, incorporando isso, o exercício na sua qualidade de vida, na sua rotina, você vai colocar o exercício não como algo de tratamento, e sim como algo incorporado na sua vida. Doutor, muita gente fala sobre ódio, na força do ódio. É preciso ir na força do prazer, né? Com certeza. Aquele negócio de estar pago o exercício, isso não existe, né? Pago é quando você deve algo a alguém. Você não deve nada a ninguém. Você deve a si mesmo a sua consciência da sua saúde. E quando você tem saúde, consigo mesmo você consegue dar amor ao próximo e estar perto do seu filho, fazer exercício com seu filho, com sua mulher, com sua esposa, com seu amigo. Doutor, muito obrigado pelas dicas, pelas informações, dicas de um especialista aí para você no estúdio, Elaine. Eu sei que você também já está nessa prática esportiva, dica para todo mundo que está acompanhando. É preciso realmente pensar no futuro, pensar na saúde e movimentar essa máquina realmente chamada corpo. Eu volto com você aí no estúdio. E a Prata Rara está expandindo a sua atuação aqui no Ceará. Sobre o assunto eu converso com a empresária Ellen Postai. Ellen, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Elaine, mais uma vez pelo convite. Rapidamente, né, antes de um ano, estou voltando aqui. Muito obrigado por essa oportunidade de apresentar a minha marca mais uma vez aí. Eu estou muito contente. Vamos inaugurar amanhã a loja no Mar Fortaleza, uma nova operação, bonita, nosso layout super bem montadinho. Então, estou muito contente. Muito obrigada pelo convite. Obrigada também, Ellen, pela conversa agora. Com relação à marca, vocês chegaram aqui no estado do Ceará, já inauguraram a primeira unidade, né, e agora expandindo para a segunda unidade. Como é que tem sido esse termômetro aqui do estado do Ceará recebendo, né, das consumidoras cearenses aqui nesse sentido? Então, Elaine, a gente acredita que o estado do Ceará tem um grande potencial para receber a nossa marca. As mulheres, as clientes têm gostado do nosso produto. A gente abriu em julho do ano passado, no Iguatemi, né, um grande shopping aí da cidade de Fortaleza, é o Rio Mar. Então, a gente acha que abrindo nesses dois grandes pontos, nesses dois grandes centros comerciais, é um grande passo para a nossa marca, né, para se tornar conhecido. Os clientes frequentam muito esses shoppings fazem parte da vida da mulher, do convívio do cearense. Então, a gente acha que vai ser uma grande oportunidade para a nossa expansão de marca, para a nossa consolidação aí na cidade. Ellen, conta um pouquinho para quem está assistindo, que ainda não conhece vocês, de onde é que vocês vieram, né, e quais são as unidades que vocês têm espalhadas pelo Brasil. Tá. Nós somos, né, inicialmente curitibanos, eu sou de Curitiba. Eu montei a primeira loja há 12 anos atrás em Recife.
eu trouxe para o Nordeste a joalheria de prata, esse conceito da prata de lei, da joia como um presente, né, desse universo joalheiro na prata. Então, a Prata Rara, ela nasceu no estado de Pernambuco, por mais que a nossa história seja em Curitiba. E aí, hoje eu tenho Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e agora no Ceará, 2 lojas. Então, totalizando aí 13 lojas. Nós vamos abrir mais uma loja aqui em Recife também. A gente, né, acredita que o nosso produto aí é o grande destaque, é o grande, a cereja do bolo, as mulheres gostam, né? A gente tem um preço acessível por ser uma joalheria de fábrica, né? Uma embalagem personalizada. Então, a gente acredita que todo esse combo aí é o grande sucesso da Prata Rara. Pois é, Ellen, aí, além desse trabalho que vocês realizam também, como é que está a expectativa para mais uma unidade? Olha, a expectativa é excelente, a gente já está no grupo JCPM há 12 anos, eu iniciei nesse grupo, né, de shopping center, então a gente acredita no potencial do shopping, acredita no potencial da marca. Tá chegando aí Dia das Mães, Dia dos Namorados, que são grandes datas pro nosso negócio, então as expectativas são as melhores possíveis. Fizemos uma loja muito bonita, tratamos uma equipe super entusiasmada, super comprometida em dar um bom atendimento para os nossos clientes, então que seja um sucesso. Tá joia, Ellen. Obrigada mais uma vez. Sucesso para você, né? E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Espero que vocês vão lá conhecer a nossa loja, a nossa operação, né? O nosso produto feito com tanto carinho aí. Espero que vocês gostem. Um beijo grande e muito obrigada. Obrigada mais uma vez. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.